Eu recebi esse comentário aqui de um inscrito do canal e eu achei muito interessante. Ele perguntou: posso usar o mesmo processo de criação de imagens que você mostrou para o Mercado Livre na Shopee? E quando eu li essa pergunta, a minha primeira resposta foi sim. Só que pensando melhor, eu percebi que essa resposta poderia fazer muita gente vender menos. Porque, apesar do Mercado Livre e a Shopee venderem praticamente os mesmos produtos, quem compra em cada plataforma se comporta de um jeito completamente diferente. E se o comprador pensa diferente, a forma como você cria as imagens também precisa ser diferente. Então, nesse vídeo eu vou mostrar exatamente como eu criaria imagens para vender na Shopee em 2026, mas eu não quero simplesmente abrir o ChatGPT e começar a gerar imagens. Antes disso, você precisa entender por que cada imagem existe, qual é a função dela dentro da galeria e como ela influencia a decisão de compra. Porque quando você entende a estratégia, qualquer ferramenta de IA vira só uma parceria de trabalho. E é justamente isso que eu quero te mostrar agora. Antes da gente abrir o ChatGPT, antes de falar de comando, antes de criar qualquer imagem, eu preciso te mostrar uma coisa. O maior erro que eu vejo é tratar o Mercado Livre e a Shopee como se fossem exatamente iguais. Os dois são marketplaces, os dois vendem produtos, mas o comportamento do comprador é completamente diferente. No Mercado Livre, a maioria das vezes, a pessoa já sabe o que ela quer comprar. Ela pesquisa exatamente o nome do produto. Ela compara alguns anúncios, olha o preço, confere a reputação do vendedor e toma a decisão. É uma compra muito mais racional. Agora pensa na Shopee. Quantas vezes você entrou lá só para comprar uma coisa e saiu com cinco? Isso acontece porque a experiência da Shopee é muito mais parecida com uma rede social. Você entra para procurar um produto, mas no caminho aparece outro anúncio, depois outro, depois uma promoção, depois um cupom. Você vai rolando a tela, comparando os produtos, vendo recomendações e descobrindo coisas que nem sabia que queria comprar. Ou seja, na Shopee, o comprador ainda está sendo convencido. Ele ainda está decidindo se vale a pena clicar no seu anúncio. E é justamente aí que as imagens fazem toda a diferença. Enquanto no Mercado Livre a primeira imagem transmite confiança para alguém que já está procurando por aquele produto, na Shopee ela precisa fazer uma coisa antes. Ela precisa ganhar atenção. Ela precisa fazer a pessoa parar o scroll e pensar: espera aí, deixa eu abrir esse anúncio. É por isso que simplesmente copiar as mesmas imagens do Mercado Livre para a Shopee nem sempre funciona. A intenção de compra é diferente, o momento do comprador é diferente e, por consequência, a estratégia das imagens também precisa ser um pouco diferente. E esse é justamente o erro que eu vejo muita gente cometendo. Agora que você entendeu como o comprador da Shopee pensa, fica muito mais fácil entender o papel das imagens. No Mercado Livre, a principal função da imagem é responder uma pergunta: posso confiar nesse produto? A pessoa já chegou até o anúncio procurando exatamente aquilo. Então, a imagem precisa transmitir confiança, qualidade e mostrar exatamente o que ela vai receber. Já na Shopee, a lógica é diferente. Antes de passar confiança, a sua imagem precisa responder outra pergunta: vale a pena eu parar o meu scroll para clicar nesse anúncio? E essa mudança parece pequena, mas muda completamente a estratégia. Porque na Shopee você está disputando espaço com centenas de anúncios muito parecidos. Muitas vezes são exatamente os mesmos produtos, com preços quase iguais, com frete parecido. E em vários casos, até usando o mesmo fornecedor. Então, se o preço é parecido, se o produto é parecido, o que faz uma pessoa clicar no seu anúncio primeiro? Na maioria das vezes é a imagem. É ela que cria a primeira impressão. É ela que desperta curiosidade. É ela que faz o comprador pensar: esse produto aqui parece ser melhor, deixa eu abrir. Percebe que você não está competindo apenas pelo menor preço? Você está competindo pelo clique. E quem conquista o clique primeiro, normalmente tem muito mais chances de conquistar a venda também.
Por isso, criar uma imagem bonita não é o objetivo. O objetivo é criar uma imagem que faça sentido para quem está comprando naquele momento. E é exatamente por isso que simplesmente pedir para a IA criar uma imagem bonita normalmente não funciona. Porque a IA pode criar uma imagem linda, mas quem precisa definir a estratégia por trás dela é você. Agora, eu quero segurar um pouquinho a sua ansiedade antes de abrir o ChatGPT, porque, sinceramente, essa é a parte que quase todo mundo pula e também é onde a maioria erra. Hoje, existe uma impressão de que basta abrir a IA, escrever um comando e ela vai criar uma imagem perfeita que vende. Mas não é assim que funciona. A IA não sabe vender. Ela sabe criar imagens. Quem sabe vender precisa ser você. Pensa da seguinte forma: é como contratar um designer. Você chega para ele e fala: faz uma imagem bonita para esse produto. Qual é a chance dele acertar exatamente o que você imaginou? Muito pequena, não é? Agora, imagina que você fala: essa primeira imagem precisa chamar atenção no scroll. A segunda imagem precisa mostrar o principal problema que o produto resolve. A terceira precisa destacar os benefícios. A quarta precisa mostrar alguém usando o produto. Percebe a diferença? O designer continua sendo a mesma pessoa. O que mudou foi a estratégia. Com a IA acontece exatamente a mesma coisa. O ChatGPT, o Gemini, o Midjourney ou qualquer outra ferramenta não tomam decisões por você. Eles executam as decisões que você já tomou. Por isso, eu gosto de pensar na IA como uma parceira de trabalho e não como alguém que vai fazer todo o serviço sozinho. Porque se você pedir uma imagem sem saber qual é o objetivo dela, a IA provavelmente vai te entregar uma imagem bonita. Mas bonita não significa que ela vai vender. Na verdade, um dos erros mais comuns hoje é criar imagens exageradas, com efeitos irreais, cenários impossíveis e um produto tão perfeito que parece até uma propaganda de filme. Isso pode até chamar a atenção do cliente, mas nem sempre passa a confiança que a gente precisa. E confiança continua sendo uma das coisas mais importantes para transformar um clique em uma venda. Então, antes de abrir qualquer ferramenta de IA, a primeira pergunta que você precisa responder é: o que eu quero que essa imagem comunique para o comprador? Quando você tiver essa resposta, aí sim a IA se torna uma ferramenta extremamente poderosa. E agora que você já entendeu esse conceito, eu vou mostrar como eu organizo a sequência das imagens na Shopee e por que ela é diferente da estrutura que eu uso no Mercado Livre. Se você assistiu ao meu vídeo sobre o Mercado Livre, sabe que eu uso uma estrutura de 12 imagens. Cada uma tem uma função específica dentro da decisão de compra. Ela começa com a imagem principal, depois passa pela dor, solução, benefícios, uso real, passo a passo, dimensões, compatibilidade, o que não pode fazer, prova, diferenciais e termina com uma imagem de fechamento. Essa estrutura funciona muito bem no Mercado Livre. Só que existe um detalhe importante. Na Shopee, você não pode simplesmente copiar essa sequência. O motivo é simples. A Shopee aceita apenas 9 imagens por anúncio, ou seja, você perde 3 espaços. Então, ao invés de remover informações importantes, o que eu faço é reorganizar algumas etapas para aproveitar melhor cada imagem. Então, eu vou te mostrar exatamente como eu penso. A primeira imagem continua sendo a mais importante de todas. Ela é responsável pelo clique. Aqui eu mantenho uma regra que, na minha opinião, vale ouro. Nada de textos, nada de números, nada de selos gigantes, nada de promoções, nada de poluição visual. É apenas o produto bem apresentado, com um fundo limpo e uma composição que faça a pessoa parar o scroll. Lembra do que a gente falou agora há pouco? Antes de vender o produto, essa imagem precisa vender o clique. A segunda imagem já pode começar a explicar o produto. No Mercado Livre, eu separo a dor e a solução em 2 imagens diferentes. Já na Shopee, eu junto as duas. Primeiro, eu mostro o problema que o cliente enfrenta e logo em seguida, eu deixo claro como aquele produto resolve esse problema. Assim, eu economizo uma imagem sem perder informação. A terceira imagem fica dedicada aos principais benefícios, mas não transforme isso em um monte de texto. O comprador não quer ler um artigo, ele quer bater o olho e entender rapidamente por que aquele produto é melhor. Escolha 3 ou 4 benefícios realmente importantes e apresente isso de forma visual.
A quarta imagem é uma das minhas favoritas. É o produto sendo usado. É aqui que o cliente consegue imaginar aquele produto fazendo parte da vida dele. Esse tipo de imagem gera conexão, ajuda a tirar dúvidas e faz o produto parecer muito mais real do que uma foto isolada. Na quinta imagem, eu gosto de mostrar como o produto funciona. Pode ser um passo a passo, pode ser a sequência de uso, pode mostrar como montar, como instalar ou simplesmente como utilizar corretamente. Quanto mais fácil o comprador entender o produto, menor a chance dele abandonar a compra. A sexta imagem reúne duas informações que normalmente ocupam espaços separados: as dimensões e a compatibilidade. Se o produto tem medidas importantes, mostre aqui. Se ele funciona apenas com determinados modelos, equipamentos ou ambientes, também coloque nessa mesma imagem. É uma forma de economizar espaço sem deixar de responder dúvidas importantes. Na sétima imagem, eu destaco os diferenciais. Aqui você pode comparar com produtos comuns do mercado, mostrar materiais melhores, mais resistência, mais capacidade, mais funcionalidades ou qualquer característica que ajude o comprador a entender por que ele deveria escolher justamente o seu produto. A oitava imagem é dedicada à prova. Aqui entram as avaliações, quantidade de materiais, garantias, certificações, resultados ou qualquer elemento que aumente a confiança do comprador. Porque mesmo na Shopee, confiança continua sendo decisiva para fechar uma venda. E por último, a nona imagem. Muita gente desperdiça esse espaço, mas eu gosto de usar essa imagem para alinhar expectativas, mostrar o que acompanha o produto, o que não acompanha, cuidados de uso, limitações ou qualquer informação importante que evite dúvidas, reclamações ou até devoluções depois da compra. Percebe uma coisa interessante? Eu não tirei conteúdo da estrutura do Mercado Livre. Eu apenas reorganizei as informações pensando no limite de 9 imagens que a Shopee oferece. E esse é exatamente o tipo de decisão que você precisa tomar antes de abrir qualquer ferramenta de IA. Porque agora que a estratégia está pronta, criar as imagens fica muito mais fácil. E é isso que eu vou te mostrar na próxima etapa. Agora que a estratégia está pronta, finalmente chegou a hora de abrir o ChatGPT. E eu quero que você entre nessa etapa com uma mentalidade diferente. O ChatGPT não vai decidir quais imagens você precisa criar. Nós já fizemos esse trabalho. Agora ele vai fazer aquilo que ele faz muito bem: transformar a estratégia em imagens. É por isso que eu sempre digo que a IA é uma parceira de trabalho. Ela não substitui quem entende do negócio. Ela acelera a execução. Então, vamos começar pela primeira imagem. Essa é provavelmente a imagem mais importante de todo o anúncio. É ela que vai disputar o clique com dezenas de outros vendedores. Por isso, eu vou pedir para o ChatGPT criar uma imagem com produto isolado, um fundo limpo e uma composição que valorize o produto, sem adicionar texto, números ou qualquer elemento que distraia o comprador. Olha só o resultado. A primeira coisa que eu faço não é aceitar a imagem automaticamente. Eu começo analisando. O produto está proporcional? A iluminação está natural? Os materiais parecem reais? O produto está exatamente igual ao original? Existe algum detalhe estranho que possa passar falta de profissionalismo? Essa análise é muito importante porque a IA ainda comete erros. Às vezes ela altera pequenos detalhes do produto, às vezes cria reflexos estranhos ou deixa a imagem bonita demais a ponto de parecer muito artificial. E esse tipo de exagero pode diminuir a confiança do comprador. Então, se eu encontrar qualquer problema, eu simplesmente volto para o prompt, ajusto o que for necessário e gero uma nova versão. Esse processo faz parte do trabalho. Você dificilmente vai acertar a melhor imagem na primeira tentativa e tá tudo bem. A vantagem da IA é justamente poder criar muito mais rápido. Depois que a primeira imagem estiver aprovada, a gente passa para a segunda imagem. Nesse caso, como a estratégia é mostrar a dor e a solução na mesma imagem, o prompt muda completamente. Agora,
eu já não estou pedindo apenas uma imagem bonita, eu estou pedindo uma imagem que conte uma pequena história, que mostre o problema que o cliente enfrenta e, ao mesmo tempo, deixe claro como aquele produto resolve esse problema. Mais uma vez, eu analiso o resultado. A imagem ficou clara? O comprador entende o benefício em poucos segundos? A composição ficou natural ou ficou parecendo uma propaganda exagerada? Se precisar, eu ajusto o prompt novamente até chegar em uma versão que realmente faça sentido. E o restante do processo segue exatamente essa lógica. Cada imagem tem um objetivo diferente, por isso cada comando também precisa ser diferente. O segredo não é copiar um comando gigante e usar para tudo. O segredo é entender primeiro o papel de cada imagem e só depois pedir para a IA executar aquela ideia. Quando você faz isso, o ChatGPT deixa de ser apenas um gerador de imagens e passa a funcionar como um verdadeiro parceiro de criação de anúncios, que tem muito mais potencial de conversão. E não se preocupe, eu vou deixar os comandos para a criação das imagens no ChatGPT na descrição desse vídeo. Antes da gente terminar, eu quero te mostrar um erro que está ficando cada vez mais comum agora que todo mundo começou a usar IA para criar as imagens. Na tentativa de chamar mais atenção, muita gente acaba exagerando. Mostram produtos gigantes, explosões de fundo, luzes extremamente fortes, reflexos impossíveis, objetos flutuando, cores supersaturadas, efeitos que parecem pôster de filme. E eu entendo por que isso acontece. A IA consegue criar esse tipo de imagem com muita facilidade. E olhando rapidamente, elas realmente chamam atenção. Mas existe uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou avaliando uma imagem. Se eu fosse o comprador, eu acreditaria que esse produto é realmente assim? Porque existe uma linha muito tênue entre uma imagem profissional e uma imagem exagerada. Quando você passa dessa linha, acontece o efeito contrário. Em vez de você aumentar a confiança do comprador, você começa a gerar desconfiança. O comprador olha e pensa: será que esse produto é tudo isso mesmo? Ou pior, essa imagem parece tão artificial que nem parece um produto de verdade. E quando isso acontece, você perde justamente uma das coisas mais importantes em qualquer marketplace: confiança. Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Na Shopee, a imagem precisa ganhar clique, mas ela também precisa sustentar esse clique. Se a expectativa criada pela imagem parece irreal, a confiança diminui e as chances de conversão também. Por isso, sempre que eu uso a IA, eu sempre uso uma regra muito simples. Eu não tento criar a imagem mais impressionante, eu tento criar a imagem mais convincente, uma imagem que valorize o produto, que destaque os benefícios, que chame atenção sem parecer uma montagem exagerada. Porque, no final das contas, o objetivo não é ganhar um concurso de arte, é vender. E principalmente em marketplaces como a Shopee, confiança continua sendo um dos fatores que mais convertem um visitante em comprador. Então, sempre que a IA gerar uma imagem, não pergunte apenas: ela ficou bonita? Pergunte: se eu fosse o cliente, essa imagem faria eu confiar mais nesse produto? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Então, respondendo à pergunta do inscrito, a resposta é sim. Você pode usar o mesmo processo. Você pode usar o ChatGPT. Você pode usar IA para criar as imagens. Pode seguir praticamente o mesmo fluxo de trabalho que eu mostrei no vídeo do Mercado Livre. O que você não pode fazer é copiar a estratégia, porque apesar de venderem produtos parecidos, a Shopee e a Mercado Livre tem compradores diferentes. O momento da compra é diferente, a intenção do cliente é diferente e por isso a forma como você organiza as imagens também precisa ser diferente. Antes de abrir qualquer ferramenta de IA, pense na jornada que você quer construir dentro da galeria do seu anúncio. Cada imagem precisa responder uma dúvida, quebrar uma objeção
ou aproximar o cliente da decisão de compra. Quando você entende isso, criar as imagens fica muito mais fácil, porque a IA deixa de tomar decisões por você e passa apenas a executar uma estratégia que já faz sentido. Se você simplesmente sair copiando comandos da internet ou usando a mesma sequência para todos os marketplaces, provavelmente você vai conseguir imagens bonitas, mas não necessariamente imagens que convertem. Eu espero que esse vídeo tenha deixado essa diferença bem clara. Se você gostou desse formato de vídeo, eu tenho uma ideia que pode ajudar muita gente. Deixe aqui nos comentários qual produto você vende na Shopee, que nos próximos vídeos eu posso escolher alguns produtos enviados por vocês e criar toda a sequência de imagens usando a IA do zero, explicando cada decisão que eu tomo durante o processo. Assim, você não aprende só a copiar um comando, você aprende a pensar como um anúncio que realmente vende. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um like e aproveita para se inscrever no canal. Muita gente assiste aos vídeos, aprende bastante, mas acaba esquecendo de se inscrever. E quando você deixa um like, comenta ou compartilha o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é útil e começa a recomendar para mais pessoas que também estão tentando vender melhor todos os dias. Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu faço questão de responder todo mundo. E também não esquece que eu faço lives aqui no YouTube toda segunda, quarta e sexta-feira, às 5 horas no horário de Brasília. É um momento para a gente tirar dúvidas ao vivo, mostrar novidades e conversar sobre tudo que envolve Mercado Livre, Shopee, Amazon e inteligência artificial aplicada às vendas. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.